Bem, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias. Oséias é o primeiro profeta dos profetas menores, né? É o primeiro profeta dos profetas menores. Depois de Daniel, nós temos Oséias, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Oséias, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler o versículo 1, a igreja leu 2, eu leio 3, a igreja leu 4, juntamente com o nosso irmão diácono Adair. Vamos fazer a leitura? O título desse texto: o amor de Deus Pai, a ingratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Amém. Até aí a leitura da palavra de Deus. E nós já oramos, né? E o tema da mensagem de hoje é o impressionante amor de Deus, o nosso Pai. Como a igreja sabe, eu creio que a maioria, lá em casa nós somos muitos irmãos, do mesmo pai, da mesma mãe, e cada vez que nascia um filho lá em casa, minha mãe encontrava um nome da Bíblia para colocar. Por isso eu me chamo Jessé. Jessé é o pai de Davi. E eu tenho um irmão mais velho que chama Davi. Aí eu brinco com ele que ele tem que me obedecer, porque eu sou o pai de Davi na Bíblia, né? Só que ele é mais velho que eu como irmão, então na verdade eu que tenho que obedecer ele, né? O tio Davi. E eu tenho também um irmão que chama Oséias. E meus irmãos, eu meditando, né, no texto de hoje e na história de Oséias, nesse enredo que trata sobre o tempo em que Oséias profetizou. Oséias é o único profeta do Reino do Norte que profetizou para as 10 tribos de Israel. Oséias, ele foi chamado por Deus não apenas para entregar uma mensagem, mas para ser uma mensagem. Porque Deus chamou Oséias para casar-se com uma mulher infiel, com uma prostituta. Leia esse livro do profeta Oséias. Oséias dava a essa mulher tudo de bom e do melhor: presença, amparo, proteção, alimento, guarida, um lar. E sabe o que a mulher de Oséias fazia? Ela ia para os braços dos amantes. E Deus está usando então a vida do profeta Oséias para um exemplo de como Deus se sente com Israel. Como Deus se sente. Por isso no capítulo 11 nós temos aí o título: o amor de Deus Pai e a ingratidão de Israel. Onde falta amor, sobra ingratidão. E quando nós não entendemos que Deus nos amou e nos chama a corresponder esse amor, não como uma obrigação de amá-lo, mas como uma bênção dele para nós, o amor que nós devotamos a Deus nos livra de ficarmos mendigando por aí outros amores, de ficarmos em uma carência de amor. É por isso que Jesus, quando perguntaram qual é, mestre, o grande mandamento, e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Porque, de fato, o nosso amor direcionado a Deus vai curar toda a nossa vida e vai ajudar todas as áreas e todos os nossos relacionamentos. Oséias, então, ele é um profeta da graça. Oséias é um homem de coração quebrantado. Ele não apenas falou do amor de Deus, mas ele demonstrou de forma eloquente ao amar a sua esposa infiel. Ele pregou, como diz alguns comentaristas, né? Ele pregou aos ouvidos do povo de Israel, mas também ele pregou aos olhos, porque ele falou à nação pela sua voz profética, mas também pelo seu exemplo. Ele, meus irmãos, enfrentou uma batalha dentro de casa. Tem um comentarista que escreve sobre o profeta Oséias, que ele diz que poderíamos chamar o livro de Oséias do diário de um soldado, escrito na frente de batalha, no meio dos petardos das granadas, ou em um navio na tempestade, levado de um lado para o outro, lutando para manter-se no rumo desejado e requerido por Deus. Esse comentarista é chamado Clyde Francisco. Talvez esse texto que nós acabamos de ler, de Oséias 11, seja um dos mais impressionantes textos do Antigo Testamento, porque Deus, ele revela o seu amor de Pai, o amor de Deus Pai. Apesar do povo de Israel não conhecerem Deus como Pai, o Deus Pai foi revelado apenas em Jesus, quando Jesus ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, disse: o vosso Pai celeste sabe tudo o que vós necessitais, antes de vocês mesmo pedirem. Então, o amor de Deus Pai está expresso aqui de forma maravilhosa. Eu queria hoje te convidar a pensar para onde o seu coração tem inclinado e que tipo de amor você tem nutrido no seu coração. Ontem nós tivemos um tempo maravilhoso aqui de louvor e nós ouvimos uma palavra sobre o amor. Eu vim no coração pensando nisso, e na oração que eu fiz antes da nossa irmã trazer a palavra, eu disse que nós amamos aquilo que nós adoramos, e nós adoramos aquilo que nós amamos. Sabe aquilo que vai pegar você de jeito, e quando você assustar, o dia já passou, e aquilo ali te prendeu de uma forma que você não viu o tempo passar. Aquilo ali te tirou totalmente da realidade, você nem viu que o tempo fechou, que o sol se pôs, que a noite chegou, ou que a chuva caiu. Você não se deu conta porque você mergulhou naquilo ali. Seja uma rede social, seja uma série de Netflix, seja um hobby, algo que você gosta muito de fazer, seja entrar para o seu interior, para o seu coração e mergulhar às vezes numa nostalgia, num quarto fechado, num sono que te rouba e você fica ali, entregue a você mesmo. São amores, são expressões daquilo que nós amamos, que pega a gente, que nos rouba. O sábio Salomão diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E se o coração não for guardado, e se a gente não cuidar do nosso coração e daquilo que nós amamos, e daquilo que nos motiva a fazer o que nós fazemos, a buscar o que nós buscamos, a querer o que nós queremos,
isso pode ser uma fonte de morte, de esgotamento e de esfriamento para nós. E o que o texto da palavra de Deus vem dizer é exatamente desse movimento. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito o chamei pelo nome. Porém, quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso a imagens de escultura. Eu, todavia, ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. A mensagem de hoje, para o meu e para o seu coração, é exatamente nesse sentido. Será que o nosso amor por Deus e pelas coisas de Deus tem se esfriado em nosso coração? Será que nós nos arrumamos para vir cultuar a Deus como um costume que nós recebemos de nossos pais, como algo que já está configurado na nossa mente, como um ritual, uma religiosidade? Será que Deus, Ele participa da nossa vida como nós participamos do culto aos domingos à noite? Será que o nosso amor está ardente pelo Senhor? Meus irmãos, sabe um efeito muito comum nos relacionamentos conjugais? É o esfriamento do amor. Quantas e quantas esposas nos procuram e dizem: pastor, não dá mais. Meu marido não está nem aí para mim. Um dia uma me procurou e eu perguntei, e o marido estava perto, e foi assim um momento de Deus mesmo. E ela abriu o coração na rua e falou: ô pastor, ele até está querendo me colocar para fora de casa. Aí eu olhei para o marido e falei: o que é isso? Não, pastor, não é nada disso não. Isso é coisa da cabeça dela. Porque o nível do esfriamento do amor é tão grande que não há carinho, não há afeição, não há aquela intensidade de quando olhou pela primeira vez, quando se apaixonou, quando desejou estabelecer uma aliança, um casamento para caminhar juntos. Como quando um garçom comentou comigo que é fácil de perceber quando um casal de namorados chega no restaurante e quando um casal casado há muito tempo chega no restaurante. Porque o casal de namorados, eles estão amando a presença um do outro, eles não estão nem aí por cardápio, o que eles vão comer, o que eles vão deixar de comer. Eles estão ali um pelo outro, e eles trocam carícias, e eles se beijam, e eles estão ali coladinho no outro. O garçom fica ali: vocês vão pedir o quê? O que você quer, amor? Tanto faz. Qualquer coisa, amor, pede aí, amor. Só de eu estar aqui com você. Eu também. O garçom fica lá, né? Resolve aí que eu tenho que ganhar meu dinheiro. Mas quando é um casal que já está casado há mais tempo, eles chegam e já começam: não, vão pedir isso. Não, isso aqui vem mais. Não, isso aqui está mais barato. E já começa aquela confusão. Porque o amor já foi esfriando. Sabe, aquela coisa de querer estar junto, de querer curtir o outro. Meus irmãos, isso é tão sério, isso é tão real nos relacionamentos. Isso não apenas acontece nos relacionamentos conjugais, nas amizades, mas acontece também no relacionamento com Deus. Talvez a grande chamada desse texto para nós é nesse sentido. O tempo pode nos tornar pessoas insensíveis, ingratas e desinteressadas no amor de Deus. Em Apocalipse, falando para uma daquelas igrejas, o Senhor da igreja, Jesus Cristo diz: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra onde caíste, volta, arrepende-te, volta a fazer as primeiras coisas.
Volta a acender essa chama no coração. Volta a amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque as demais coisas que era para ser um bônus da nossa vida, elas ocuparam o lugar primeiro de Deus. Aquela bênção que Deus nos deu, uma formação superior, um emprego top, uma casa confortável, uma oportunidade de um conforto por termos a bênção da prosperidade de Deus na nossa vida, se tornou o alvo do nosso amor e nos fez distanciar de Deus. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Será que Deus não tem chamado o seu nome? Será que a gente não ouve todo dia Deus nos chamando? Adão, onde estás? Desde o início, o plano de Deus, o propósito de Deus é se relacionar conosco. O nosso Deus que nos criou à sua imagem. Deus não podia ter um relacionamento com a natureza, com os animais. Por isso Ele nos criou à sua imagem e semelhança para se relacionar conosco, para ministrar a nós, para comunicar a nós os seus atributos, as suas virtudes. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Um movimento de total alienação. Quanto mais o Senhor amava esse povo, mais eles se iam da presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sou assim não. Ah, eu amo o meu Senhor. Amém. A minha oração para que seu amor aumente mais e mais. Mas tome cuidado. Tome cuidado para que a sua expressão de amor não seja apenas religiosa. Não seja apenas quando cantamos um hino que retrata que nós amamos a Deus. Não seja apenas um falar vazio. E Deus denunciou isso através da boca do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se nós o amamos. E a principal marca do amor é o tempo que nós dedicamos ao objeto do amor. Qual o tempo que nós dedicamos a Deus? Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Eles sacrificavam a Balaíns. Eles queimavam incenso às imagens de escultura. Idolatria. Mas pastor, nós não somos idólatras, nós não temos imagem de escultura em casa. E aqueles ídolos que a gente levanta no coração. Leia Ezequiel 34, leia quando Deus fala, o meu povo levantou no coração ídolos. São imagens que não estão à vista do olho nu, mas elas estão erigidas, erguidas, levantadas no coração. E elas comandam a direção dos nossos pés, das nossas palavras, dos nossos olhos, do nosso dinheiro, do nosso tempo. E quando diz, eu os chamei do Egito, chamei o meu povo do Egito, chamei o meu filho. Foi do mundo que Deus nos chamou. Toda vez que você vê essa expressão do Egito, é uma referência ao povo de Israel que estava escravo no Egito. O Egito representa o mundo, com suas cadeias, com suas prisões, com seus grilhões. E foi de lá que Deus tirou o seu povo, e esse povo peregrinou no deserto, porque havia uma promessa de uma terra que mana leite e mel, havia uma esperança de um lugar onde Deus ia saciar a nossa sede, a nossa fome, onde Deus ia nos guardar, e nada desse mundo poderia nos satisfazer senão Deus, senão o pão que vem do céu, senão a água que é Jesus. Aliás, o nome Oséias significa Deus é Salvador. É a mesma raiz da palavra Josué, Joshua, da palavra Jesus, Yeshua. Deus é Salvador.
E a salvação de Deus é exatamente para a gente não se perder buscando amores por aí. Se a gente perder o nosso amor a Deus, meus irmãos, nós vamos cair em profunda tragédia existencial. Porque é no amor a Deus é que a nossa vida se organiza. E diz o texto no versículo 4, olha só. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Sabe onde que havia o jugo? Era no Egito. Só que esse movimento da falta de amor a Deus nos leva de volta para o Egito. Nos leva de volta para a escravidão. E às vezes a gente não se dá conta que a plena libertação, ela está exclusivamente em Deus. É por isso que Oséias significa Deus é Salvador. É por isso que Jesus vem para ser o nosso Salvador, aquele que vai arrancar de nós o fardo pesado do pecado, como nós ouvimos na manhã desse dia. Dos teus pecados não mais lembrarei, eles serão lançados no mar do esquecimento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que arranca de sobre nós o jugo da escravidão, que nos liberta de toda opressão, de toda condenação, que nos abençoa com fardo leve para um viver liberto. Meus irmãos, tudo começa quando nós entendemos que o amor a Deus é o que vai sarar a nossa vida. Ele vai nos curar. Ele vai aliviar a nossa jornada. Quantas pessoas estão oprimidas, cansadas, sobrecarregadas, como aquela mulher no poço de Samaria, buscando mais uma água. Todo dia estava ali, buscando água, no pico do dia, naquele sol de escaldar, tentando matar uma sede. E Jesus falou com ela: se você soubesse quem sou, você me pediria, e eu lhe daria a água da vida, e você nunca mais teria sede. Dá-me dessa água, Senhor. E aquela mulher representa bem essa relação, né? Em Oséias, de uma mulher infiel. Nessa mulher, de maridos infiéis. 4, 5 maridos. Tentando aliviar uma carência. Uma falta de amor, um desprezo, uma rejeição, e sempre sendo rejeitada, enquanto ela não conheceu o amor perfeito de Deus. O amor de Deus, meus irmãos, ele nos liberta de todo jugo e ele nos alimenta com o melhor dessa terra. Eu volto a perguntar para você: em que direção o seu coração tem se inclinado? Quais são as coisas que você faz com prazer? Você posta com alegria nos seus status, nas suas redes sociais? Faz uma consulta. Porque Deus nos chama a compreender que haverá uma concorrência de amor. O mundo vai exigir de nós o amor do mundo. E Jesus fala, a palavra de Deus fala, que nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Onde tem sido destinado, né, o nosso amor primeiro? Será que nós estamos esfriando? Será que nós estamos perdendo um pouquinho a cada dia do verdadeiro amor de Deus? Será que a gente não tem ouvido Deus nos chamar? Deus vai nos chamar através do pastor da igreja, através de um presbítero, através de um diácono. Meu irmão, minha irmã, venha, participe, se engaja, frutifique, seja usado por Deus neste lugar. Deus vai nos chamando e às vezes nós estamos assim: eu vou. Vamos aguardar, mas eu vou. Eu estou ouvindo Deus chamar, mas cada vez que passa, o meu coração vai ficando mais resistente. Às vezes a gente não percebe, mas a gente começa
a ficar desinteressado. Na hora da oração, a igreja está orando, mas a gente está assim, olhando. O ventilador está girando. Olha, aquele lá está mais rápido que esse. Hoje está mais quente, né? Olha, alguém colou os negócios ali, ficou um descascado ali. E o culto está acontecendo, mas nós estamos só de corpo presente, porque o nosso coração está longe. Nossa mente está flutuando, né? Quando que eu vou ter aquela promoção lá, hein? Quando que o meu salário vai aumentar? Não, quando que vai cair o 13º? É sinal de que o nosso amor a Deus já está se esfriando. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, reacenda o fogo no meu coração, a chama do amor. Do primeiro amor, quando eu ia para a igreja com aquela expectativa, hoje eu vou louvar o Senhor, eu vou cantar louvores, eu não vou lá para consumir o culto não é para mim, é para Deus, eu vou lá para adorar a Deus. Eu vou lá para externar o meu amor a Deus, não da boca para fora, não apenas de palavras, mas do coração. Senhor, e queima o meu coração, que as coisas desse mundo não venham me roubar, que esse celular maldito, que essas redes sociais, que esse tio toque, essa porcaria de WhatsApp não venha roubar a minha presença do Senhor, o meu amor pelo Senhor. E a gente sair do culto assim, cheio de Deus, sabe, pronto para compartilhar o amor de Deus, para encontrar gente pelo caminho e falar, olha, Jesus alivia o seu jugo, Jesus alivia a sua carga, Jesus te liberta dessa vida, tem a esperança para você. Sabe quando que nós vamos falar desse amor com paixão, sabe, com essa palavra, como disse o nosso irmão Luciano, inoxidável? Quando a gente, de fato, reviver, ou Deus reacender em nós essa chama do primeiro amor, para a gente poder falar com a nossa vida, assim como a mensagem de Oséias foi a vida dele, a nossa mensagem também será a nossa vida, o nosso amor. Meus irmãos, eu queria te convidar a se colocar de pé para a gente orar. Talvez você que se conhece bem, né? A gente às vezes é avaliado pelo outro. Talvez você tenha uma opinião formada sobre cada pessoa da igreja, do pastor ao mais novo membro. Mas quem conhece você de verdade, primeiro é Deus. E depois é você. Existe uma confrontação que Deus fala com a sua palavra. Deus nos confronta. A palavra de Deus, ela é viva. Sabe, é bom quando a gente pega a palavra de Deus. Mas melhor ainda é quando a palavra de Deus nos pega. É bom quando a gente examina as Escrituras. Mas melhor ainda é quando as Escrituras nos examinam. Porque é Deus prescrutando, né? Ela é viva e eficaz e ela é capaz de discernir os propósitos, os pensamentos e os propósitos do coração. Ela é apta para discernir, né? Ela é apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito. Deus nos confronta, mas nós também podemos nos confrontar, porque a gente sabe, irmãos. A gente sabe onde nós temos gastado o maior tempo, precioso tempo da nossa vida. O que tem roubado você da presença de Deus? O que tem distanciado você de um tempo a sós, de oração, de chorar na presença de Deus? É a autoconfrontação. É aquilo que Deus usa para nos ajudar a cair em nós, né? O filho pródigo, ele caiu em si. Olha, eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do pai. Só quando ele chegou lá, ele encontrou um irmão que estava na casa do pai, mas também estava perdido, pródigo. Porque ele se perdeu na casa do pai. Quantas vezes os filhos se perdem dentro de casa? Quantas vezes ovelhas se perdem dentro da igreja? Porque deixou o amor vazar. Tinha um vazamento na sua vida com Deus. E foi vazando, todo dia, vazando um pouquinho. E eu quero te convidar a orar. Não ora
por ninguém, não, ora por você. E fala com Deus assim: Senhor, me ajuda a amar o Senhor mais. Eu sei, ó Deus, que eu devia te amar mais, porque esse é o grande principal mandamento. E eu tenho sido negligente, eu não tenho te amado como eu te amei, eu não tenho dedicado a leitura e a oração como eu dediquei quando eu tive um encontro com o Senhor. Então eu te peço, reaviva essa chama no meu coração, para que eu não venha desperdiçar minha energia e meu tempo com amores negativos, alienados e fora do propósito e fora do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar.